Vamos começar devagarzinho, enquanto as pessoas voltam do café. Então, eu queria ver, agora, nesse segundo tempo, de fato, o governo Dutra. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Opa. Faço errado. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui um pouco a política econômica ao longo do governo Dutra, né, e tal. Nosso amigo Dutra e os dois ministros da Fazenda que teve durante o seu governo. Como a gente tinha dito, o Dutra vence as eleições, ele tinha sido apoiado por um dos partidos que foram criados e que são, vamos dizer assim, da base de sustentação getulista, ou do pessoal que estava no Estado Novo, etc. Né? Então o Dutra saiu pelo PSDB, desculpa, nossa senhora, tá feia a coisa, pelo PSD, né? E tem uma vitória. Mas a oposição vai bem, né? Tem uma divisão, né? Tem a UDN, assim, mais a direita com o Eduardo Gomes, e o Partido Comunista fazendo 10% dos votos. Só para notar, essa é a única eleição, vamos dizer assim, desse período todo, onde não tem alguma confusão, certo? Quer dizer, na posse, né? O Vargas vai ganhar no segundo governo Vargas, vai ter algumas discussões. O Juscelino, ele quase não toma posse, né? Tem que ter quase que um golpe preventivo para ele tomar posse. Aí depois o Jânio Quadros, ele toma posse, mas aí forças ocultas, eu não sei o que lá, o derrubam, enfim. Né? Mas aqui você tem, enfim, para algumas pessoas, uma certa surpresa, né? Que é se imaginava que o antigetulismo seria mais forte e conseguiria derrubá-lo, né, eleitoralmente, mas, como os próprios getulistas diziam, eles tinham conseguido fazer um pouco a história, mesmo que não foi o Getúlio que se candidatou ali, muita gente viu o Dutra como um sucessor, enfim, né, era o ministro da guerra, etc. Mas existe, de fato, alguma discussão sobre o governo Dutra, até que ponto ele foi um continuador ou não das ideias do Getúlio, ou né, até onde ele continua essa mudança nos quadros políticos e principalmente econômicos do país, até onde não. Né? A gente não pode esquecer que o Dutra faz parte, vamos dizer assim, da máquina getulista, né? É um governo getulista, inclusive do ponto de vista de política mesmo, certo? Quer dizer, ele faz, vamos dizer assim, aquilo que muita gente achava que já devia, que o Vargas também devia ter feito, que era não permitir ao Partido Comunista Brasileiro participar das eleições, etc. Né? O Partido Comunista, como eu disse, participou, não foi tão bem, não foi tão mal, certo? Quer dizer, elegeu, fez 10% dos votos, teve deputados federais, teve senadores eleitos, ele domina a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, né? Vamos lembrar que o Rio de Janeiro aqui ainda é a capital, certo? Então, o Dutra vai, né, botar o Partido Comunista na ilegalidade, vai fazer a perseguição ao Partido Comunista Brasileiro, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que continua aquele processo de manipulação, de incorporação dos trabalhadores, tenta forçar um pouco o PTB para cima daqueles que eram do lado comunista, perseguir o Partido Comunista, enfim, certo? Quer dizer, mas vamos ao governo Dutra, de fato. Então, como eu disse, a primeira grande coisa tem uma nova Constituição também, né? É uma Constituição que teve muito debate, vamos dizer assim, no período,
mas talvez os debates eram menos econômicos do que... Né? O grande elemento do debate era a discussão em torno do divórcio, né? Esse era o ponto-chave ali do debate, né? Mas sai a Constituição, como diria o Dutra, o livrinho, né? Ele sempre fala, está no livrinho, está no livrinho. E a nova Constituição, o que ela tem de diferente, certo? Quer dizer, é, na verdade, uma volta a um figurino clássico, liberal, democrático da maior parte dos países, certo? Dos países ocidentais, vamos dizer assim. Né? Então, o que ela faz é ela abandona, vamos dizer assim, aquela parte, vamos dizer assim, mais corporativista, vamos dizer assim, das constituições, principalmente de 37, certo? Né? Aquela representação corporativa, né, que tinha, vamos dizer assim, já na Constituição de 33, mas que se fortalece na Constituição de 37. Né? Então, tem ali um receituário liberal, a economia, a defesa da empresa privada, do mercado, é uma economia de mercado, né? Tem a democracia no seu sentido mais representativa, vamos dizer assim, a volta das representações, né? Tem, vamos dizer assim, é um avanço, inclusive mundial, vamos dizer assim, a igualdade política de homens e mulheres. Você tem vários países na Europa que ainda não tem isso no pós-guerra. Então, a representação, deputados, senadores, eleitos proporcionalmente, enfim. Né? Tem alguns problemas, a questão da proporção dos estados mais populosos talvez não tenham o número de deputados que deveriam ter. Né? E na questão ainda dos trabalhadores, o que você tem ainda é a manutenção de um certo corporativismo na organização dos trabalhadores, né? A questão da unicidade sindical, você tem alguns problemas ali, certo? Em relação à CLT, aos benefícios, né, elas são mantidos, são incorporados, tem até um benefício a mais, certo? Que é a participação nos lucros, certo? Mas, enfim, não é uma... tem o federalismo é mantido, né, tem um certo, comparado com o Estado Novo, um certo reforço dos poderes estaduais, mas nem tanto assim. Né, alguma visão também de redistribuição com alguns fundos de redistributivos, mas também nada de muito diferente. Né? Então, a grande mudança é essa diminuição, vamos dizer assim, das práticas corporatistas, vamos dizer assim, dessas representações sindicais, essas coisas todas. Né? Então, 37, você não tinha deputados, etc., né? A representação era das corporações de ofício. Então, essa é a grande mudança. E do ponto de vista econômico, então, é que tem uma certa discussão em torno do Dutra. Né? Para muita gente, o Dutra ele tem um viés, né? Alguns até dizem que o Dutra tinha que ser excluído da fase de desenvolvimentismo no Brasil. Né? Mesmo que ele não seja exatamente uma pessoa não anti-industrializante, certo? Quer dizer, mas ele tem uma visão muito menos intervencionista, contra a proteção, favorável a políticas monetárias fiscais mais ortodoxas. Então, é um período que devia ser excluído do período de industrialização por substituição de importações ou a industrialização via mão do Estado ou qualquer coisa parecida com isso. Eu acho que talvez tenha um certo exagero nisso, certo? Quer dizer, mas o que motiva, vamos dizer assim, talvez essa visão do Dutra como um período que não deveria ser considerado nessa fase desenvolvimentista brasileira, né, é o fato de que ele, quando ele inicia o governo, ele de fato implementa políticas, vamos dizer assim, bastante, que seguem um receituário bastante liberal e bastante ortodoxo. Né? Esse período, vamos dizer assim, liberal, vamos dizer assim, ele vai ser forçado um pouco a abandonar esse receituário liberal de forma muito cedo. Então, os autores veem que o governo Dutra, na verdade, ele tem dois momentos, né? Um que vai de 45 até 47, 48, e outro de 48 até o final do seu mandato.
E esse segundo mandato, aí sim, né, você tem um mandato talvez que tenha mais elementos, vamos dizer assim, desenvolvimentistas, e não a primeira parte. Então, a outra parte da literatura vão ver essa dubiedade, vamos dizer assim, no governo, ou essa ilusão liberal que se desfaz logo nos primeiros meses de governo. Né? Então, vamos ver um pouquinho o que está acontecendo, certo? Quer dizer, né, aqui eu tenho as taxas de crescimento do governo Dutra, né? Então, a exceção de 47, que é o ano da crise, do início da crise dos bancos de pagamentos, ou da crise dos bancos de pagamentos, de fato, né? Você tem um período de crescimento forte, né? E um crescimento industrial, a não ser de novo 47, vamos dizer assim, tudo acima de 10%. É um período bastante importante para a industrialização brasileira, e essa indústria puxando, então, o PIB brasileiro, com a exceção de 47, que é um período um pouco mais... não chega a ser uma recessão, etc., mas um pouquinho menor. Né? Então, se a gente pegar... vamos lembrar como que a gente terminou o governo Vargas, certo? Quer dizer, então, dentro do Brasil, a gente termina o governo Vargas durante a guerra, vamos dizer assim, com, de um lado, um balanço de pagamentos superavitários, acumulando reserva. Por outro lado, uma economia com uma inflação crescente, né? E uma parte dos diagnósticos sobre essa inflação, atribuindo essa inflação à política monetária, ao déficit público, e uma dificuldade de dar continuidade do crescimento por excesso, por falta de capacidade produtiva, né? Por uma capacidade produtiva que se esgota. Né? Então, é isso que a gente tem, vamos dizer assim, internamente. Do lado de fora, né, a gente saiu da guerra, e essa guerra, você está construindo o pós-guerra, o Brasil participa dessa construção desse pós-guerra, e os acordos que se fazem, você tem uma ideia de que o crescimento que vai se dar pós-Segunda Guerra Mundial é um crescimento baseado, em parte, no comércio, em parte, em fluxos de capitais, né, com instituições que, de certa forma, eles preveem algum alívio nos ajustes de balanço de pagamentos que vem com um câmbio fixo, né, mas com apoio, vamos dizer assim, do Fundo Monetário para enfrentar a dificuldade dos ajustes de balanço de pagamentos, e com bancos que vão ajudar na reconstrução dos países que estão em guerra, e essa reconstrução também significa, vamos dizer assim, também para os países em desenvolvimento, um aporte, vamos dizer assim, para a retomada do desenvolvimento desses países que também não participaram da guerra. Então, quando você olha para Bretton Woods, você tem uma ideia de que o mundo que vai em direção ao futuro, a gente está aqui, vamos dizer assim, em 45, vamos dizer 45 virando 46, né? O que vai dar errado em Bretton Woods ainda não deu, vamos dizer assim, né? Então você tem a imagem de que é uma economia que vai crescer com base no comércio, nos fluxos de capitais, né? Existem algumas restrições, alguns controles, mas esses controles devem acabar rapidamente, né? Então você refaz um pouco uma ordem liberal, multilateral, etc. E, por outro lado, internamente, você ainda tem naquela controvérsia do planejamento, que a gente chamou a atenção, uma espécie de uma posição mais firme do Gudan, dizendo: o problema do Brasil é a inflação, a gente precisa resolver o problema da inflação, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a gente precisa aumentar a nossa produtividade, a gente precisa esperar recorrer a capitais estrangeiros, né? E não vamos esquecer que o Gudan, então, ele escreve o texto dele, né, dentro de uma comissão, né, que é a Comissão de Segurança Nacional. Ele é o Conselho de Política Econômica do Conselho de Segurança Nacional, que é um conselho diretamente ligado ao Dutra, enquanto ministro da Guerra. Então, o Gudan, as opiniões do Gudan, elas bateram, vamos dizer assim, de certa forma, no Dutra, e deixou o Siemens numa situação um pouquinho mais difícil. Então, esse ambiente todo, vamos dizer assim, é que talvez favoreça você adotar o par, vamos dizer assim, em termos de política econômica, de liberar o comércio exterior, o comércio externo, né, e ter uma política interna de combate à inflação naquele primeiro momento. Né. Então,
Por isso que a gente costuma, vamos dizer assim, dividir o governo Dutra em duas fases. A gente tem essa primeira fase agora, que vai de 46 a 47, talvez 48, se você olhar mais a questão da política monetária e fiscal, que onde o governo ele faz duas coisas. Né? Quer dizer, ele, do ponto de vista cambial, ele dá a liberdade cambial, né? Mas com câmbio fixo. Né? Então, a primeira coisa importante é que ele não desvaloriza o câmbio, que não tem desvalorização de câmbio. Né? E quando eu digo que ele vai dar liberdade cambial, é que não tem nenhuma restrição a operar com o câmbio. Né? O câmbio é fixo, a taxa de câmbio é dada, né? Mas eu posso comprar e vender dólar sem problema. Né? Eu posso comprar e vender dólar para importar bolinha de tênis ou para importar carne. Certo? Eu posso comprar dólar para importar trigo ou para importar perfume francês. Certo? Então, eu não tenho nenhuma restrição às importações, assim como eu também não tenho nenhuma restrição à saída de capital para, sei lá, remunerar, para pagar juros, para remuneração de lucros, ou, enfim, remessa de lucro, né? Dividendos, e também não tem nenhuma restrição à entrada de dinheiro. Né? Então, não tem nenhum constrangimento à operação. É nesse sentido que a gente está chamando de liberdade cambial. Né? Liberdade cambial com câmbio fixo. Essa é uma parte importante, devia ter escrito aí. E, do outro lado, na parte da política monetária e fiscal, você vai adotar uma política monetária e fiscal de combate à inflação, uma política monetária e fiscal contracionista. Então, esses são os primeiros 2 anos, vamos dizer assim, do Dutra, ou o ano e meio do Dutra, né, que vão marcar muito essa fase inicial do governo Dutra, mas que vai ser substituída, certo, por uma segunda fase, onde a mudança do lado cambial se dá na crise externa que se dá no segundo semestre de 47 em direção a 48. Né? E a partir, então, dessa crise externa, o governo ele acaba com essa liberdade cambial e passa a existir, certo, um contingenciamento de importações. Né? Ou seja, você note que uma coisa importante aqui, não vai existir desvalorização cambial. Então, a crise balanço de pagamento, você mantém o câmbio fixo, não altera a taxa de câmbio. Né? O que se altera é quem pode e quem não pode comprar dólar. Né? Então, na primeira fase, você podia comprar dólar à vontade e fazer as importações que você quisesse à vontade. Nessa segunda fase, né, você depende para que você quer comprar o dólar que o pessoal te deixa. Então, você vai pagar o dólar baratinho, continua sem desvalorizar o câmbio, sem nada, mas você chega lá no Brasil, certo? Você quer comprar dólar, quer fazer o que com isso aí? Certo? Eu vou importar bolinha de tênis. Né? Bolinha de tênis, você não é o Guga, não pode. Né? Então, está proibido certas importações. Determinadas importações não pode. Eu quero importar, você vai fazer o quê? Eu vou comprar geleia de pêssego. Geleia de pêssego não pode, certo? Come geleia de jabuticaba que tem no Brasil. Então, você proíbe as importações, faz um contingenciamento das importações. Então, sai da liberdade cambial e entra numa fase de contingenciamento. Esse é um elemento importante do Dutra. No ponto da política monetária e fiscal, também há uma mudança, pouquinho depois, com a substituição do ministro da Fazenda, o ministro Correia Castro, que vai sair e vai entrar o Guilherme da Silveira. E a segunda fase, a gente abandona o contracionismo, o combate à inflação, e a gente tem uma política mais flexível, menos contracionista, vamos chamar assim. Né? Então, por isso que muita gente divide o governo Dutra nessas duas fases. Uma primeira fase liberal ortodoxa, para uma segunda fase, eu não sei como dizer exatamente do ponto de vista cambial, mas não liberal do ponto de vista cambial e menos ortodoxa do ponto de vista política monetária e fiscal. Né? E no meio das duas, né, há uma mudança nos dois elementos, certo? Quer dizer, há uma desilusão aí um pouco com aquele mundo liberal, aquela ideia de Bretton Woods, etc. E todo. Você percebe que aquilo não vai acontecer, né? E que as coisas não vão ser bem assim. Né? Então é isso que eu queria ver com vocês, essas duas fases. Só para chamar a atenção, quando a gente fala do Getúlio Vargas, existe alguma coisa semelhante no governo Vargas, certo? Quer dizer, né? Também uma primeira fase mais liberal do ponto de vista cambial, né? Não é igual ao do Dutra, mas é mais liberal também do que ele
ele descontingencia aquilo que o Dutra vai fazer, né, que vai enfrentar também uma crise. Essa crise vai se dar em 1953, né, 52 para 53, a crise externa, e o governo Vargas vai para uma segunda fase também, onde vai ter, aí não é o contingenciamento de importações, mas é o chamado câmbio múltiplo, né? E a primeira fase do governo Vargas, também do lado da política monetária, a primeira fase mais ortodoxa, vamos dizer assim, e uma segunda fase mais flexível também, né? Então, esse governo em duas fases, principalmente se você, por exemplo, seguir autores como o pessoal da Ordem do Progresso, eles vão destacar muito essas duas fases dos dois governos, né? Vão associar essas duas fases dos governos, né? E essas mudanças, principalmente na política cambial, vamos dizer assim, é que eu estava destacando no começo da aula, que são os principais elementos a cair na prova, né? Sobre essas políticas econômicas. Então, vamos a uma descrição melhor aqui do governo Dutra. Então, o governo Dutra, ele inicia um pouco seu governo com essas ideias liberais, uma certa inspiração aí em Bretton Woods, no Goudin, né, o livre mercado, o crescimento do comércio internacional, vai crescer os fluxos de capitais. Então, se no mundo efetivamente acontecer aquilo que está se muito esperando, o mundo vai crescer com base em exportações, isso vai ser bom para nós, o preço do café vai subir, a gente vai manter as nossas exportações que estão crescendo em patamares elevados, né? Então, a gente já tinha exportações que estavam indo mais ou menos bem durante a Segunda Guerra Mundial e a gente continua, né? E como o Brasil também estava do lado certo, e vai fazer as políticas direitinho, ou seja, vai manter câmbio fixo, sem grandes confusões, sem controles, sem essas coisas, né? Então a gente vai receber dinheiro de fora, a gente vai receber dinheiro do Banco Mundial, e se existir capital privado circulando, a gente também deve receber capital externo, né, para solucionar possíveis problemas de balanço de pagamento, né? Então é isso um pouco que você está acreditando. E, por outro lado, você vê internamente a inflação como teu problema, vamos atacá-la, né? Então, o que você faz, certo? A primeira coisa que o Dutra faz é o decreto 9025, certo, de 46, aonde ele libera, então, o mercado de câmbio de comércio, né? Então, você tem uma abolição das restrições ao comércio, a uma grande parte, principalmente aquelas restrições não tarifárias, né? Mantém o sistema tarifário. Vocês viram como tinha crescido os impostos internos, de modo que as tarifas aduaneiras já não são mais tão importantes assim para o financiamento do governo, né? Então, eu também posso dar uma diminuída nas tarifas, né? Então, eu abro o meu comércio internacional, então, uma abertura comercial, e eu mantenho um câmbio fixo, né? O famoso câmbio de 18,50 por dólar, né? Isso é uma discussão até hoje. Por que você manteve o câmbio fixo? Esse câmbio fixo vem desde o início da guerra, certo? Quer dizer, o 18 Cruzeiro 50 vem desde 42, que é quando o Cruzeiro se fixou, mas se você fizer a ligação do Cruzeiro com o R$1.000, você vê que essa mesma taxa de câmbio está desde o início da guerra, né? É a mesma taxa de câmbio, e o Brasil vai entrar no pós-guerra com a mesma taxa de câmbio do início da guerra, sendo que no Brasil um dos problemas maiores foi a inflação. Então, em termos nominais, mas nos Estados Unidos também teve inflação, mas a inflação brasileira deve ser o dobro da inflação norte-americana. Então, você poderia ter esperado alguma desvalorização cambial e depois fixar a taxa de câmbio, né? Mas não, você fixou a taxa de câmbio para muita gente com um câmbio aí um pouco valorizado, né? Então, por que você faz essa abertura comercial? Tem várias explicações, várias discussões. De um lado, você vai dizer que o Dutra, de certa forma, está cumprindo os seus compromissos, né, em termos internacionais. Isso era o que foi acordado em Bretton Woods. Então, o Brasil está mantendo os seus acordos em Bretton Woods, câmbio fixo, certo? No primeiro momento, você pensa em dar a conversibilidade à moeda, você já pode trocá-la livremente, né? Abre o comércio,
né? Então você está ali fazendo o seu papel e esperando com isso ser bom moço e conseguir recursos, tanto do Banco Mundial quanto, enfim, dinheiro privado. Por outro lado, certo? Quer dizer, você também abre o comércio, né? Porque você tem, vamos dizer assim, dinheiro, caixa em tese, você tem reservas, né? E você tem uma demanda reprimida dentro do país por uma série de produtos importados, né? Matérias-primas e principalmente bens de capital para reequipar a indústria nacional. Então, é interessante, se você está pensando no desenvolvimento econômico do país, né, que esse reequipamento da indústria nacional não se faça a um preço muito caro. Então, se você desvaloriza o câmbio aqui, você encarece de maneira forte, né, o preço, vamos dizer assim, das importações que você está precisando fazer para reequipar a indústria. Né? É óbvio também aumenta o preço das importações de bens de consumo, o que teria também um impacto inflacionário. Né? Então, você tem aí, vamos dizer assim, um problema de reequipamento da indústria, e você tenta fazer isso de forma não muito cara. Do outro lado, você tem uma questão inflacionária, a desvalorização de câmbio poderia ser uma contradição, vamos dizer assim, quanto à política de combate à inflação. Né? E você vai, mas isso tudo as importações vão crescer, né? Esse câmbio mal colocado vai gerar déficit na balança comercial. No fundo, para muita gente, não é muito problemático, até por conta do combate à inflação, é até interessante, já que eu tenho excesso de reservas, eu posso diminuir, vamos dizer assim, essas reservas, e isso pode ter um efeito positivo sobre a política monetária e sobre o processo inflacionário. Né? Então, você fixa a taxa de câmbio e não ajusta ela, vamos dizer assim, num preço melhor. Esse é o primeiro ponto. Né? Agora, então, esse é o primeiro momento. Você deixa as coisas andarem e o comércio vai acontecer aquilo que você imaginava. Certo? Tem um crescimento enorme, vamos dizer assim, das importações brasileiras. Quando você olha lá fora, aquilo que você imaginava de Bretton Woods não vai acontecer. Certo? Não vem tanto dinheiro assim, o Banco Mundial não tem grana, o FMI é pequeno, o Plano Marshall só vai entrar em 49 e não vem para o nosso lado, não, tá certo? Capital privado não tem fluxos de capitais, tem muita restrição à saída de capital dos países centrais, inclusive dos Estados Unidos. E quem é que ia botar dinheiro no Brasil se você está imaginando que talvez vai ter que desvalorizar o câmbio mais cedo ou mais tarde? Né? Então, os fluxos de capitais não ocorreram. Né? O comércio internacional também não vai ocorrer nas dimensões que você imaginava. Né? Os países centrais, eles ainda são importadores, vamos dizer assim, né? O que pode facilitar um pouco o Brasil, certo? Mas existem alguns problemas, certo? Eles vão querer retomar uma parte do seu mercado que eles tinham antes e que a gente viu o Brasil ocupou, substituindo certas importações que, sei lá, a África do Sul fazia da Inglaterra. A Inglaterra vai querer recuperar isso e vai conseguir recuperar esse mercado, né? Então, o Brasil vai ter problemas na balança comercial, como a gente vê a seguir. Né? O próprio preço do café, que foi mantido, vamos dizer assim, a partir já do final da guerra, né, com o fim do acordo, o preço do café começa a ter problemas. Né? O Dutra vai ter problema com o preço do café ao longo de todo o seu governo. Né? Só no último ano, ano e pouquinho, o preço do café melhora durante o governo Dutra. Né? Então, eu tenho aqui uma situação externa que vai se complicar. Né? As exportações vão crescer muito menos do que você imaginava, certo? Quer dizer, e as importações vão disparar nesse período. Né? Então, as exportações, todas aquelas exportações de manufaturas que eu tinha conseguido durante a Segunda Guerra Mundial vão ir desaparecendo, vamos dizer assim, com o tempo. Né? As exportações, quer dizer, você vai voltar a ser dependente, vamos dizer assim, das velhas exportações que você tem problema de café. Ainda assim, eu consigo manter as exportações por volta aí de um aumento de 30%. Agora, as importações, como é que se prevê, também dispararam. Né? As tarifas de importações são mais baixas, o câmbio está valorizado, tem uma demanda reprimida, né? Então cresce muito, tanto bens essenciais, matérias-primas, máquinas, equipamentos, como uma série de outros produtos, bens de consumo, etc., que você também não via fazia 4, 5 anos.
né? O problema maior, tá certo? Quer dizer, é que talvez não seja o déficit ou o balanço de pagamentos do ponto de vista global, né? Em 47, o problema maior é o balanço de pagamentos do ponto de vista das moedas conversíveis. Eu vou ter no mundo dois tipos de moedas: moedas não conversíveis e moedas conversíveis. As moedas conversíveis são aquelas que não tem problema de trocá-la. Se eu troco o dólar por qualquer coisa, há uma taxa de câmbio fixa, inclusive por ouro. Aí você pega a Libra, não. A Libra, o próprio governo inglês proíbe você, né, vender Libra, os próprios ingleses venderem e comprar Libra. Então, a Libra inglesa ela não é livremente conversível. Não troco ela com facilidade. Então, quem quer Libra no mundo? A não ser a Inglaterra, ninguém quer, certo? Quer dizer, ou pouca gente quer Libra no mundo, certo? Quer dizer, então eu vou ter as Libras que o Brasil tem na mão, né, servem para fazer compras com a Inglaterra, para comprar da Inglaterra. Os dólares não, serve para comprar no mundo todo. Mas a Libra, os Reichsmark que o Brasil ainda tem na mão, serve para comprar com a velha Alemanha. O franco francês serve para comprar com a França, certo? Então, o Brasil tem um volume de reservas grande, mas quando a gente olha o volume que ele tem em moeda conversível, essas reservas já são menores. E quando a gente vê o que está acontecendo com o balanço de pagamentos, essas importações estão crescendo de maneira muito forte junto aos Estados Unidos, né, que é quem tem o que vender, vamos dizer assim, né? E as exportações, em parte, também crescem com os Estados Unidos, mas em parte crescem com outros países que não têm uma moeda tão interessante assim, certo? E não têm condições de pagar também em moeda, em dólar, etc. Então, o Brasil vai ter, até certo ponto, um certo superávit no balanço de pagamento com a área inconversível, com as moedas inconversíveis, mas um déficit grande e crescente, principalmente com os Estados Unidos, né? E esse déficit dos Estados Unidos vai crescer de tal forma, vamos dizer assim, que as reservas em dólar se esgotam rapidamente. E é essa a crise do balanço de pagamentos de 47. Se a gente olhar um pouco as reservas, né, se você olhar o total de reservas que o Brasil tem, né, ele tem um volume de reservas em moeda conversível que é pequeno, né? E é esse conjunto de reservas que se esgota muito rapidamente. A moeda não conversível ele não pode usar para fazer comércio com o resto do mundo, só com os países que ele quer, né? E como eu disse, com a Inglaterra, né, o Brasil não consegue comprar nada na Inglaterra, porque a Inglaterra ainda não tem muita coisa para vender nesse momento, né? No fundo, as libras que o Brasil tem ainda dentro dessas reservas, uma parte importante dessas reservas em libras, o que o Brasil fez com ela foi a nacionalização da Santos Jundiaí, né? O Brasil pegou essas libras que o Brasil tinha nas reservas e usou para recomprar a Santos Jundiaí dos ingleses, né, a Estrada de Ferro, né? Então, o nosso grande problema, né, certo, foi uma crise de balanço de pagamentos, mas principalmente uma crise de balanço de pagamentos em moedas conversíveis, que a gente vê aí como o volume dessas moedas conversíveis no total de reservas brasileiras não era tão grande assim. Então, há uma certa ilusão com as reservas que eu tive durante a guerra, né? Eu vendi muita coisa durante a guerra para país, né? Eu tenho um rand da África do Sul, eu tenho libras inglesas, eu tenho francos franceses, que nesse momento não servem para muita coisa, certo? Quer dizer, eu tenho um pouco de dólar? Tenho, mas não é muito, né? Tá aí 100 milhões de dólares no máximo. Eu poderia usar o ouro, né, no limite, né? Então, essas reservas, a crise nessas reservas conversíveis, certo? Que você, enfim, que é o que a gente chama de crise externa de 47, 48. Né? Então, a balança comercial como um todo, brasileira, a gente vê em 47, ela diminui, certo? Mas ela não chega a ser negativa, né? Agora, a balança comercial em moeda conversível, essa sim é negativa, né? E aí, o que você faz nesse momento, né? Aí você poderia dizer, olha, então eu tenho uma crise de balanço de pagamentos, né? Não é uma crise clássica de balanço de pagamentos, tem que ter parênteses aqui em moedas conversíveis, talvez aí fique melhor, né? E eu vou enfrentar, mas de qualquer maneira é uma crise de balanço de pagamentos, né? Então,
que eu fiz? Como é que eu fiz para enfrentar essa crise? Né? E a primeira coisa que eu não fiz, eu não desvalorizei o câmbio. Né? Por que você não desvalorizou o câmbio? Né? Normalmente são 3 questões que são utilizadas para dizer por que eu não desvalorizei o câmbio. Né? Muitas vezes tem até 4 questões, mas aqui nesse caso existem 3 pontos. Né? Primeiro, certo, desvalorizar o câmbio ali continuava significando um efeito inflacionário. Né? Desvalorizar o câmbio tem um tal do pass-through, e eu imagino que esse pass-through não é pequeno, né? Eu tenho um efeito inflacionário na desvalorização de câmbio. Segundo, o efeito positivo da desvalorização de câmbio aparentemente não deve ser muito grande. Né? Então, eu tenho o que a gente chama de pessimismo das elasticidades, que é uma coisa clássica brasileira em vários momentos do tempo. Qual que é o pessimismo? Ou seja, desvalorizar o câmbio tem efeito sobre a importação? Deve diminuir as importações? Sim, mas é pequeno. O efeito renda sobre importações é muito maior do que o efeito preço, do efeito câmbio. O efeito desvalorizar aumenta as exportações? Aumenta, mas será que muito? Não, também pouco. Certo? O efeito da desvalorização sobre demanda de café internacional, né? Não é grande, certo? Quer dizer, a desvalorização de câmbio sobre as outras exportações brasileiras também não parece muito forte. Né? Então, existe um pessimismo, né, que desvalorizar o câmbio leva ao aumento das exportações e diminuição das importações, todo mundo concorda, certo? O problema é quanto. Né? Então, aqui existe um certo pessimismo no sentido de que esse efeito é pequeno, ou seja, desvalorizar o câmbio tem um efeito muito pequeno sobre balança comercial, e provavelmente um efeito muito grande sobre a inflação. Então, não seria uma boa ideia desvalorizar o câmbio. Né? E tem um terceiro elemento, certo, que é a ideia de seletividade. Desvalorizar o câmbio aumenta todas as importações. Tanto faz se é bolinha de tênis, geleia de pêssego, máquina, equipamento, matéria-prima. Né? Desvalorizar o câmbio aumenta todos os preços, todas as importações. Né? Nesse momento, certo, eu quero efetivamente diminuir as importações, mas não todas. Né? As importações que eu estou fazendo ainda para ampliar as importações ligadas à indústria brasileira, eu quero mantê-las. Né? Então, ao desvalorizar o câmbio, eu vou encarecer essas importações também. Então, minha opção aqui é não desvalorizar o câmbio, né, e impor os controles cambiais. Né? Então, eu não desvalorizo o câmbio, porque senão pode dar inflação, não tem um efeito de balanço de pagamentos tão grande, e pode ter um efeito sobre bens que eu não quero parar de importar. Né? Esses são os 3 elementos. Às vezes tem mais um que você coloca, mas nesse caso não tem, que é o efeito da desvalorização de câmbio sobre o patrimônio das empresas. Mas aqui isso não é levado em consideração. Né? Esse efeito vai ser importante, por exemplo, 73, 74 no Brasil. Mas essa é outra aula. Então, você não desvaloriza o câmbio e coloca o quê? Controles cambiais, controles sobre as importações. Então, o que você diz? O que você faz? Você diz o seguinte, olha, o câmbio continua 18,50, só que quem quer comprar dólar para importar agora tem que falar comigo. Né? Então, todo mundo que quer importar tem que ir nos bancos autorizados, né? Os bancos autorizados têm que buscar autorização, tem que ter uma espécie de uma guia, uma licença para importar esse troço, o que ele quer. Né? E nem todos os produtos você consegue obter essas licenças. Né? Então, o que os bancos fazem, certo? Quer dizer, você centraliza no primeiro momento o câmbio no Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil usa uma certa lista de prioridades, né? E depois, né, mais do que uma lista de prioridade, é a ideia de uma licença prévia para importação. Então, não é mais lista de prioridade, é uma licença. Eu preciso conseguir essa licença. E essa licença só vai ser entregue para os importadores a partir, então, de uma lista de prioridades de fato. Né? Então, o que está nessa lista de prioridades? Certo? Quer dizer, o que a gente chama de bens essenciais, que é lubrificante, combustíveis, alguns metais, são basicamente matérias-primas fundamentais da economia brasileira, né? Equipamentos agrícolas também, e depois os mecanismos, vamos dizer assim, também essenciais, não tão essenciais, mas
remédios, aí máquinas, equipamentos, componentes industriais, etc., matérias-primas. Então, esses são os bens que você consegue as licenças facilmente. O resto, certo? Quer dizer, tem outros. Você quer dinheiro para transferir capital, pagamento de juros, está em terceiro na lista aí, certo? Quer dizer, agora, você quer dinheiro para importar balinha de goma, certo? Quer dizer, para importar geleia de pêssego, certo? Quer dizer, está em D. Né? Você quer dinheiro para ir dar uma volta na Disneyland, que ainda não existe, certo? Também está em E aí, certo? Quer dizer, então, você tem essa lista de prioridades, né? Então, é isso que você faz. Né? Você vai diminuir as importações simplesmente porque você proibiu uma série delas. Né? Você acabou com a possibilidade de importar. Né? Então, esses controles começam a ser estabelecidos em 47 de maneira meio tênue, certo? É mais uma sugestão, uma lista de prioridade, etc. E, a partir de 48, existe uma efetividade, né? Você precisa da licença para poder fazer as importações. Em 49, você faz até uma coisa que parecia óbvia, né? Mas que é ver quanto você tem de dólar e quanto você manda de licenças, tá certo? Quer dizer, coordenar as duas coisas. Mas, então, esse é o sistema de licenças. Né? É óbvio que vai aparecer aí um mercado por fora, tanto vai ter gente que vai subfaturar a exportação para vender dólar para os importadores, vai começar a ter uma certa um mercado paralelo de câmbio, certo? E uma certa corrupção para conseguir essas licenças, tem aí uma certa confusão. Né? Agora, você vai equilibrar o balanço de pagamentos, né? Porque você vai proibir as importações que vêm dos países, basicamente dos Estados Unidos, certo? E dos produtos que não te interessam. Né? Então, você equilibra o balanço de pagamentos. É verdade aqui também, certo, de que esse equilíbrio do balanço de pagamentos também foi ajudado porque, no final, já a partir de 49, como eu disse, o preço do café voltou a crescer um pouquinho, né? E o preço de algumas importações caíram também, então tem algumas vantagens. Mas o grosso aí foi na base da força. Né? Você diminuiu as importações porque você proibiu algumas importações. Tem só um detalhe aqui que muitas vezes cai aí na prova, certo? Quer dizer, que é o que a gente chama de operações vinculadas. Operações vinculadas é uma forma de escapar um pouco desse jogo. Né? O que é a operação vinculada? É o seguinte, se você é exportador de determinados produtos, você consegue exportar determinados produtos, né? Você pode pegar o dólar que você trouxe na sua exportação para importar aquilo que você quer, né? Ou aquilo que é importante para você enquanto exportador. Então, você vincula uma exportação a uma importação, mesmo que essa importação seja de produtos que não têm licença para importar. Né? Então, é uma espécie de um furo nesse troço? É uma espécie de um furo. Você dá uma certa vantagem para os exportadores, né, que tem... Os exportadores estão meio bravos aqui, né, porque eles queriam o quê? Eles queriam desvalorizar o câmbio, não teve a desvalorização de câmbio. Né? Então, você dá uma estimulada para eles, porque eles podem, com o dinheiro que eles mesmos exportaram, né, eles mesmos importarem coisas que eles dizem que vão precisar. Certo? Então, isso foge um pouquinho da regra geral, isso é um estímulo às exportações, e você pode, talvez, importar alguns produtos que não estão nas prioridades, mas, enfim, a ideia é estimular um pouquinho algumas exportações nesse sentido. Então, essas operações vinculadas, elas existiram, né? Não foram tão gigantescas assim, mas efetivamente existiram. Então, quando você olha essa estrutura, certo? Quer dizer, você vai ver, certo? Quer dizer, você olha qual é o efeito disso sobre a indústria, certo? Quer dizer, aqui você tem um efeito duplo sobre a indústria, certo? De um lado, certo? Você você pega lá, sou um produtor, sei lá, de um produto, sei lá, vamos botar um bem de consumo durável aí, né? Uma geladeira, uma batedeira, um eletrodoméstico qualquer. Certo? Então, eu proíbo as importações desse eletrodoméstico. Certo? Então, eu sou um produtor nacional desse eletrodoméstico, né? Eu tenho um mercado nacional para mim. Né? Eu tenho uma proteção completa, não é uma proteção porque é caro importar, é proibido importar batedeira, sei lá, geladeira, certo? Quer dizer, então eu posso colocar, inclusive, os preços dentro do meu país aonde eu quiser, certo? Quer dizer, ou onde eu quiser, até onde a demanda vem, e eu não tenho concorrência externa. Né?
Por outro lado, para fazer a tal da batedeira, ou a tal da geladeira, ou sei lá o quê, eu tenho uma série de matérias-primas que eu preciso. E essas matérias-primas estão nas licenças. Eu posso importar esses produtos. E quando eu vou importar, eu ainda uso a velha taxa de câmbio de 18,50, certo? Que vem desde 39, aqui a gente já está em 47, 48. Tem 10 anos com a mesma taxa de câmbio. Então, essa taxa de câmbio ela está sobrevalorizada, certo? Ela é barata. Então, as importações que eu faço são baratas, né? E eu não tenho concorrente no mercado. Então, eu tenho custos baixos de produção, né? Pelo menos em relação aos produtos importados que eu preciso para fazer a produção. Eu tenho uma espécie de um subsídio na importação de matérias-primas e equipamentos, né? Um subsídio nos investimentos e nos insumos. E, por outro lado, eu tenho uma proteção, eu tenho uma reserva de mercado, né? Aí você vem me falar que o Dutra não é favorável à industrialização. Isso aqui é uma beleza, só falta uma coisa para o industrial, né? Para ele ir lá e beijar o Dutra. Certo? Quer dizer, é crédito. Né? Falou, olha, só está faltando dinheiro. Né? E não tem problema, vai mudar o ministro da Fazenda, certo? E vai ter dinheiro. Né? Então, essa história toda faz existir uma pressão por crédito enorme nessa história. Né? E os industriais vão se colocar plenamente favoráveis a esse tipo de política. Né? Aí, quando vem a pressão para liberar, voltar a liberar o câmbio, fazer a liberalização cambial, acabar com essas licenças, certo? Os industriais falam, não, tem que aumentar, certo? Os produtos que estão nessas licenças. A agricultura já não reage ainda muito nesse momento, mas fala, não, por que os agricultores são contra esse tipo de política? Porque os agricultores, em geral, principalmente os exportadores, eles querem mais desvalorização de câmbio, certo? Quer dizer, então, os agricultores ligados ao mercado doméstico talvez até sejam favoráveis, até porque máquinas agrícolas podem estar baratas. Né? Então, você tem aí uma situação onde é extremamente favorável à industrialização. Como eu disse, só falta crédito nessa história. E o que vai acontecer com a política interna? Né? Então, no primeiro momento, o governo controla esse crédito, né, até 47, 48. Né? Você tem um controle de demanda agregada forte na primeira fase do Dutra. Né? Então, tem uma diminuição do déficit público, tem uma diminuição do crédito ao setor doméstico, né? Política monetária, política fiscal, política creditícia apertada. Tem algumas dificuldades do governo em função do salário, do funcionalismo público, principalmente, né? Mas toda essa política mais de controle, vamos dizer assim, creditício e fiscal, vai dar frutos, certo? Quer dizer, se você olha aqui, certo? A inflação que tinha passado dos 20% no final da guerra, ela recua para 3%, 2,5%, 3%, no segundo ano já da gestão Dutra. Né? Então, tem uma política fiscal e monetária apertada, né? De fato, e ela teve um efeito positivo sobre a inflação. Né? Você pode colocar aqui também as importações entrando baratas nessa história, né? A queda das reservas também são importantes para diminuir o impacto monetário. Então, a política monetária e fiscal, ela mais ou menos deu certo. Né? Tem um aperto e a inflação vem abaixo. Agora, né, a partir do momento que você deu aquelas vantagens todas para os industriais, né, começa a crescer a pressão contra essa política creditícia, principalmente muito dura. Né? Também vai ter uma pressão para o aumento do salário, né? O salário mínimo foi aumentado lá em 43 e ainda não vai ser aumentado. Só o Getúlio Vargas, no seu segundo governo, vai aumentar o salário mínimo de novo. Né? Então, eu tenho uma reclamação muito forte dos setores industriais, dos setores assalariados, que para reverter um pouco essa política fiscal e monetária tão dura. Certo? Quer dizer, por outro lado, a inflação caiu, né? De fato, né, teve um efeito positivo, e né, aquela ideia de ser bom moço aos olhos do capital internacional, do Bretton Woods, não sei o que, também já foi para o espaço. Né? E né, começa, já estou em 47, 48, certo? Quer dizer, 48 as eleições, já tem eleições
ali no ano seguinte, certo? Como é que vai fazer? Tem que ampliar, as pressões políticas para reverter um pouco a política fiscal, porque a monetária vão crescer, né? E você vai ter uma coisa típica aqui no governo Dutra, que é a substituição do Ministério da Fazenda pelo presidente do Banco do Brasil. Talvez o que mais pressiona a ampliar a política creditícia seja o próprio Banco do Brasil, né? Que é ampliar o seu trabalho, vamos dizer assim, né? Então, você, durante o governo Dutra, a partir do determinado momento, o presidente do Banco do Brasil é um dos caras que mais pressiona o ministro da Fazenda para ele liberar um pouco a política monetária e fiscal, para dar uma liberada ali nas regras da SUMOC, etc., para, vamos dizer assim, poder fazer com que os bancos operem de maneira mais forte, né? Então, você vai ter também então, uma reversão nesse sentido a partir de 49, né? Uma mudança, vamos dizer assim, em relação ao Ministério da Fazenda, com a entrada em cima do Guilherme da Silveira, que era presidente do Banco do Brasil, ele também era presidente do Bangu Futebol, né? E ele vai, então, para o Ministério da Fazenda, né? E a partir dali, certo, você tem então uma ampliação do crédito do Banco do Brasil aos industriais, né? A pressão, o próprio Banco do Brasil já tinha, de certa maneira, aumentado esse crédito antes, aí tem todo o jogo político, se o ministro da Fazenda topava ou não topava, enfim, tem sempre uma briga, né? Então, vai acontecer aquilo que é meio típico no Brasil ao longo desses governos, né? O pessoal chama de ciclo eleitoral da política macroeconômica brasileira. Os 2, 3 primeiros anos, normalmente políticas apertadas, os 2, 3 últimos anos, políticas mais frouxas. Então você tem um pouco esse ciclo, né? No começo você aperta, ou segura, ou diminui a inflação, e depois a inflação volta, né? Esse ciclo vai acontecer um pouco meio típico assim, dos governos, né? Isso vai acontecer. Você tem ampliação do crédito, e no lado dos gastos, você também começa a aquecer alguns gastos públicos importantes na área de transportes e na área de energia, né? Que é a Dutra, né? A Rio-São Paulo, né? Vai ter o nome Dutra depois, óbvio, né? Mas o crescimento, asfaltar, enfim, a montagem da Dutra, a usina de Paulo Afonso, vai ter a montagem do Maracanã para a Copa do Mundo também aqui, certo? Então você tem aqui o crescimento, vamos dizer assim, dos gastos e ampliação do crédito também nessa segunda fase do governo Dutra, né? E é óbvio que se de um lado, vamos dizer assim, a inflação tinha caído do momento anterior, como a gente viu, né, agora a inflação, ela, de certa forma, volta, né? Opa, deixa eu ir para o lado errado aqui. A inflação volta aqui. Então, se a gente olha por que essa inflação volta, certo? Né? É óbvio que, por um lado, você tem um afrouxamento das políticas monetárias e fiscais, né? Mas aqui vai surgir de maneira mais forte um pouco os argumentos estruturalistas em relação à inflação, né? A inflação vista pelos estruturalistas, né? Os monetaristas vão sempre dizer que a inflação é um fenômeno monetário, então, e esse fenômeno monetário, essa expansão monetária normalmente sempre está atrelado a questões fiscais, etc. Então, visão clássica, né? A visão estruturalista vai dizer que a inflação é um fenômeno real, né? É um fenômeno real, na verdade, é um fenômeno ligado à falta de produto, né? A estrangulamentos intersetoriais, né? Então, um argumento aqui é que vocês viram o crescimento econômico na primeira parte dessa parte da aula, certo? E vocês viram o crescimento da agricultura, né? A agricultura fica atrás. Então, você tem uma demanda por produtos agrícolas e existe uma falta de oferta, vamos dizer assim. Então, você tem um problema com os preços dos alimentos que estão altos, né? E assim, outros setores, né? Questões, por exemplo, de energia e outros preços, vamos dizer assim, estão pressionados, vamos dizer assim, e esses são esses argumentos, vamos dizer, a inflação vista pelo lado estruturalista. Olha, os alimentos estão caros, a energia em certos setores está cara porque está faltando, a chapa de aço está cara porque tem pouca oferta de folha de Flandres, está cara, etc. Então você tem preço de alguns produtos que estão
estão estrangulados, ou seja, tem um excesso de demanda em relação a eles, e esses preços aumentam, que estaria na raiz da inflação, da aceleração da inflação, visto aí, né, na arguição dos autores mais estruturalistas, como Furtado e outras pessoas. Né? E a visão mais liberal, vamos dizer assim, a retomada do processo inflacionário que a gente viu ali, né, a partir do afrouxamento das políticas monetárias e fiscais, como a gente já conversou. Né? Só um detalhe, esse aumento da inflação ela vai deixar a inflação naquele patamar complicado. Né? 12%, 13% já é um patamar que dificulta a formação do sistema financeiro, não tem taxa de juros nominal, real, a inflação aí por volta de 13%, 12%, meio complicado, né, por conta da lei de usura, que previa taxas de juros também de 12%, 13%, 12% nominal no máximo. Por fim, para terminar o governo Dutra, né, a gente tem o plano SALT. Né, o Dutra, no final do seu governo, anuncia, né, em maio de 48, o plano SALT. Né, espero que vocês não cometam o mesmo erro que eu fiz durante a prova. Né, como é SALT, são 5 letras, eu estava procurando 5 setores. E aí eu fui ver que depois que eram 4 setores. É saúde, alimentação, que pega o A e o L do SALT, transporte e energia. E eu fiquei horas tentando me lembrar o que diabo era o L, né? Se era locomoção, se era logística, se era... Enfim, né? Mas enfim, SALT, 5 letras, 4 setores, saúde, alimentação, transporte e energia. Na verdade, o plano SALT, ele é mais primeiro, ele não é ele é mais uma coordenação de investimentos que já estavam previstos, né? Uma coordenação de gastos públicos que você põe num pacote e chama de plano, certo? Quer dizer, então, a primeira coisa é isso, certo? Quer dizer, você envia para o Congresso um conjunto aí de plano, certo? Quer dizer, com recursos, né? Previsão de investimento, com recursos orçamentários em geral, né? Tem alguma perspectiva de recursos externos com os acordos que o Brasil estava fazendo, né? Mas, basicamente, com recursos orçamentários, investimentos públicos, não tem investimento privado, não tem setor privado no SALT, plano de metas vai ter, né? E, então, a primeira coisa, mais um conjunto de investimentos, muitos deles já estavam previstos, certo? Quer dizer, e ele não vai para frente, né? Uma boa parte dessas previsões não deram certo, certo? Quer dizer, né, você tem uma execução do plano da ordem de 1/4, né? Exatamente o inverso do plano de metas, onde você executou 3/4. Então, o que você tem no plano SALT vamos dizer assim, o asfalto da Rio-São Paulo, né, da Dutra, e a continuação da Dutra em direção à Bahia. Né? É isso que está previsto ali. Na saúde, você tem o Hospital do Servidor do Estado do Rio de Janeiro. Né? Esse é um investimento pesadíssimo para ela. Para a época, a gente hoje fala, um hospital no Rio de Janeiro. Não, era o maior hospital da América Latina nesse período, era uma revolução esse hospital, certo? Quer dizer, então, um hospital público grande. Então, você tem energia, basicamente, todas as obras do São Francisco, certo? Né? Paulo Afonso, etc. Esse é o plano SALT, né? Então, energia, basicamente, a Cheste, certo? Transporte, basicamente, a Dutra para Bahia, né? E a saúde, os hospitais, o Hospital do Servidor, né? E o Hospital de Salvador também, etc. Então, enfim, certo? E aí a ideia é de estimular também a alimentação, justamente aquele ponto de que a gente estava com baixa oferta de alimentos, etc. Agora, o SALT, então, ele não vai muito para frente, certo? Como eu disse, uma execução baixa. Agora, ele é um momento interessante na história da administração brasileira, né? Então, aqui a gente está construindo uma história que vai dar no plano de metas. Né? Eu falei dos planos quinquenais durante a guerra, agora a gente tem o SALT, né? Isso tem apoio, começa a ter apoio um pouco dessas comissões que vêm de fora, organizar, tem que fazer planejamento. Então, são as primeiras iniciativas de planejamento. E o SALT faz parte um pouco dessa história do planejamento no Brasil,
Mas, do ponto de vista de execução, eu acho que não tem muita coisa, certo? Quer dizer, tem um pouco, vocês veem os setores, que talvez seja interessante de ver, certo? Mas, agora, por outro lado também, certo? Quer dizer, ele pode ser visto também, vou dizer, mesmo que ele não tenha sido muito realizado, certo? De que o Dutra não abandonou as ideias gerais do Vargas de intervenção e de fazer investimentos públicos, certo? Quer dizer, não tem novos setores sendo investidos, certo? Quer dizer, mas, né, você, energia e transporte eram setores que já. Transporte ainda é uma questão, principalmente rodovia, talvez uma discussão ainda sendo feita, né? Mas a Chesse é uma coisa que foi criada justamente no governo Vargas e que tá sendo continuada. Então, o SALT também serve, de certa maneira, para a gente desmistificar um pouco essa ideia de um Dutra totalmente liberal. Também aparece na segunda fase do governo, certo? Então, pelo menos na segunda fase do governo Dutra, certo? Quer dizer, ele tem uma visão desenvolvimentista um pouco mais completa, certo? Você tem uma política cambial que é extremamente favorável ao setor industrial, é uma política típica de substituição de importações, certo? Quer dizer, né, algumas pessoas vão dizer que não é intencional, ok, certo? Que só foi devido às circunstâncias, à crise de balanço de pagamentos, pode ser, certo? Quer dizer, mas aí você junta o SALT, vamos dizer assim, mesmo que também não tenha ido para frente, certo? Essa preocupação com planejamento, com desenvolvimento, né? Você vai olhar a continuidade dos projetos, né? O Dutra não acabou com a CSN, certo? Ele não acabou com a Chess, ele não acabou com a Vale do Rio Doce, muito pelo contrário, certo? Quer dizer, né? Para muita gente, o grosso da CSN está aqui, certo? Sendo montado aqui, certo? Apesar da criação dele ter sido antes. Então, você tem que olhar um outro lado aí quando você vai discutir se o Dutra foi tão liberal assim, certo? Quer dizer, né, não pode nunca se esquecer que a base de apoio do Dutra é a base de apoio do Vargas, certo? Quer dizer, é o mesmo grupo do Estado Novo, ele não está, apesar de ele talvez ter visto com certos bons olhos o que o Gudan fez, né? Ele botou o Gudan no governo, certo? Quer dizer, né, naquela discussão com o Simas, né? Então, ele percebe que, do ponto de vista imediato, ele tem que, talvez, resolver o problema inflacionário, né? A forma como ele vai resolver, inclusive, o problema externo, certo? Tentando, né, subsidiar a indústria, certo? Mas favorecer o setor industrial com importações baratas, certo? Então, tem aí uma boa parte da literatura que vai ver justamente o inverso, certo? Quer dizer, não, o Dutra tem um desenvolvimentismo talvez um pouco diferente, não é tão forte como o do Vargas ou como vai ser o do Juscelino lá na frente, é um momento diferente também, né? Então vamos vê-lo como desenvolvimentista. Liberal desenvolvimentista é um cara mais pragmático que se mexeu em função das circunstâncias, enfim, seja lá o que for, certo? Quer dizer, né, tem uma certa controvérsia aí em torno dele, certo? Em torno dessas duas fases aí do governo Dutra, certo? Quer dizer, então, de novo aqui uma questão, certo? Antes da gente encerrar, o governo Dutra implantou medidas de política econômica que foram e são objeto de polêmica. Entre as medidas que é correto associar ao governo Dutra pode-se citar a liberalização das importações, que, associada à desvalorização do cruzeiro, contribuiu para acelerar a inflação. Né? Ela é falsa, essa questão, certo? Por quê? Porque ele efetivamente liberou as importações, principalmente no início, depois ele fecha. Mas isso não estava associado em nenhum momento do tempo, durante o governo Dutra, à desvalorização do cruzeiro. Ele nem desvalorizou o cruzeiro no início do seu governo e nem na crise de 47. Né? Então, não tem desvalorização de câmbio. Né? Essa é uma marca importante e isso precisa ficar gravado aí na cabeça de vocês. Segunda aqui, medidas de abertura comercial foram implementadas no início, ok? Mas, diante da crise cambial, posteriormente foram abandonadas. Perfeito. Tá certinho. E o Plano SALT, anunciado no período, propunha coordenar investimentos públicos em setores como transporte e energia, mas teve dificuldade em sua implantação com problema de financiamento. É verdade. Eu já disse para vocês que toda vez que tiver um plano e tiver problema, com certeza o de financiamento é um deles. Certo? Quer dizer,
e transporte de energia, ele não ficou procurando o L aqui, está tudo certo. O Plano SALT, anunciado no período, inclui entre seus principais objetivos a substituição de importação de material elétrico e de transporte. Essa é uma pergunta que pode deixar você na dúvida, né? Porque, na verdade, você tem o TIUE, transporte e energia, mas ele não está muito preocupado com material rodante, né? Ele tá no transporte, a estrada, né? E não é exatamente material elétrico, ele não está aqui preocupado muito com motores, etc., que é uma coisa que vai virar, vamos dizer assim, mais no JK, isso, certo? Transporte automóveis, enfim, e material elétrico, motores e outras coisas. Né? Então, no SALT, certo? Quer dizer, aqui o que a gente entende por transporte é a estrada e por energia é a geração de energia. Aqui as operações vinculadas, famosas, introduzidas nesse período, representam um incentivo ao exportador, que se sentia prejudicado pela taxa fixa de câmbio. Sim, né? Então, como ele não desvalorizou o câmbio nunca, os exportadores sempre ficaram esperando. Tem gente até diz que os exportadores, eles, naquela crise, jogaram um pouco duro com o Dutra, tentando segurar as exportações. Isso eles vão fazer também com o Vargas, para forçar uma desvalorização de câmbio. E essa desvalorização não teve. Né? Como, vamos dizer assim, um pouco de estímulo aos exportadores, falaram, olha, você não desvalorizou o câmbio, eu não desvalorizei o câmbio para você, mas se você quiser, você pode pegar uma parte das tuas divisas e comprar, vamos dizer assim, o que você quiser. Né? Isso é uma operação vinculada. Né? Então, o exportador podendo usar os dólares para fazer as importações, mesmo que seja de produtos que normalmente estariam proibidos. Então, a gente pode dizer que é um estímulo ao setor exportador, e tem aí um certo furo, vamos dizer assim, na política de substituição de importações, mas, enfim, esse estímulo pode ser importante. Então, essa é um pouco a questão 17. Em relação ao governo Vargas, eu não vou entrar aqui hoje no governo Vargas, a gente já está. Se eu começar aqui, não vou parar nunca, certo? Mas, só para não dizer que eu não falei nada, certo? Quer dizer, o governo Vargas, eu acho que tem uma coisa que é o que cai, vamos dizer assim, na semelhança com o governo Dutra muito, certo? Né? Que é a questão também cambial, certo? Então, eu queria só dar um pito aqui nessa questão cambial e depois a gente encerra. Então, o Dutra, o que ele fez? Ele começou liberando o câmbio com o câmbio fixo, e no meio do caminho ele dificulta as importações, ele proíbe as importações, enfim, proíbe uma parte das importações e mantém a taxa de câmbio fixo. Né? Então, toda vez que a gente fala de regime de câmbio, sempre tem essas duas perguntas. Né? Normalmente, nos livros de macro só tem uma delas, que é quanto se o câmbio é flutuante ou é fixo. Né? E se for flutuante, se desvaloriza ou valoriza. E nunca tem muito a segunda pergunta, certo? É se a gente tem acesso ao mercado de câmbio. Então, o que o Dutra está fazendo aqui é mexendo nesse segundo ponto. Né? O câmbio ele vai ser fixo, né? Não mexe nisso, mas o que você faz é proibir as pessoas de acessarem o regime de câmbio. E o Vargas, de certa maneira, faz uma coisa similar, só que ele usa um outro instrumento. Então, o Vargas ele vai começar também liberando o câmbio, não vai ser uma liberação completa, mas o que ele faz ele concede mais licenças, ele libera a concessão de licenças. Ele não acaba com as licenças, mas ele libera. Então, assim, meio que todo mundo conseguia licenças com ele. Por quê? Porque o balanço de pagamento tinha melhorado, porque o preço do café tinha subido, as exportações estavam melhores, a balança comercial tinha melhorado, ele deu uma liberada. Falou, vamos liberar, porque isso é bom, inclusive, para a inflação e tal. Não mexe na taxa de câmbio, 18,50 ainda. Né? A gente já está aqui em 52, certo? Já foram quase são 14 anos, 13 anos depois de 39, que é a última vez que você mexeu na taxa de câmbio no Brasil. E aí acontece a mesma coisa, você tem de novo uma crise de balanço de pagamentos, dessa vez em 53. Né? Tem algumas coisas, né, diferentes desse balanço de pagamentos, como teve no Dutra, certo? Quer dizer, né, o Dutra, a questão das conversíveis, as moedas aqui. Aqui tem umas coisas estranhas no balanço de pagamentos, o crescimento de fretes e seguros, que é meio esquisito, certo? Mas que deve estar muito associado ao momento de guerra. Né? A gente vivia a guerra da Coreia nesse período.
né? Então você tem um problema. O próprio Vargas tinha estimulado as importações no período anterior para fazer estoques, porque ele tinha medo da guerra, né? O Vargas deve ter algum problema com a guerra, porque obviamente ele viveu a segunda. E muita gente dizia que a guerra da Coreia podia ser a terceira. Então, fazer estocagens, etc. Então, de qualquer maneira, as importações cresceram, os fretes cresceram, continua não entrando dinheiro, tem uma promessa de dinheiro do Truman, que o Eisenhower não cumpre com o Vargas. Enfim, tem uma crise em 53. Né? O que é importante é saber o que o Vargas faz na crise. Né? O que ele vai fazer na crise é estabelecer o câmbio múltiplo. Ele queria voltar às licenças do Dutra, mas quando ele foi apertar a concessão de licenças, ele percebeu que ele tinha concedido licenças demais. E muita gente tinha guardado as licenças na gaveta. Então, quando ele apertou, o pessoal olhou e falou para ele, olha, eu ainda tenho licença aqui comigo. Certo? Aí ele não conseguiu, falou, você tem aí, então você pega essas licenças e não vai mais poder usar, porque agora a gente vai mudar completamente o regime de câmbio, a gente vai montar um mercado de câmbio múltiplo. Né? Então, o que ele fez aqui é criar um mercado múltiplo de câmbio, certo? Quer dizer, o mercado vão ter 8, sei lá, 9 taxas de câmbio, mas o que é importante aqui é que você vai ter, para as importações, 5 taxas de câmbio. Né? Então, se você é um importador de geleia de pêssego, certo? Que não serve para nada, certo? Quer dizer, você vai pagar muita taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio é muito alta, muito desvalorizada. Se você é um importador de remédio, ou de trigo, de petróleo, uma coisa essencial, a tua taxa de câmbio é a mesma de sempre, né? 18,50. Né? Então, você praticamente não muda a taxa de câmbio para os produtos essenciais. E você tem um câmbio muito mais alto para os produtos não essenciais. Né? Então, ele vai também, de certa maneira, dificultar as importações de determinados produtos, não mais com licenças, como fazia o Dutra, mas com câmbio múltiplo, com várias taxas de câmbio. Se você se lembra aquilo que eu falei com o Dutra, eu disse, desvalorizar a taxa de câmbio tem um problema. Por quê? Porque é a mesma taxa de câmbio para todo mundo. Né? Aí o Vargas me vem e me fala, não, eu posso fazer taxas de câmbio diferentes para as pessoas. Não tem hoje, até hoje eu tenho caixa de câmbio turismo, não sei o quê. Então, taxa de câmbio para importador de geleia de pêssego ou para batedeira é alta. Importador de máquinas agrícolas, de remédio, de trigo, é baixa. Né? Então, ele separa as taxas de câmbio, certo? Quer dizer, ele faz confusão cambial, certo? Quer dizer, e nessa confusão ele consegue fazer essa separação e tem um efeito muito parecido com o do Dutra. Então, ele também protege a indústria, porque os produtos que a indústria produz aqui e não quer competição, esses produtos normalmente têm que pagar taxas de câmbio muito desvalorizadas, muito altas. É proibitivo você importar certas coisas, agora não é proibitivo totalmente como era no Dutra, mas é proibitivo porque a taxa de câmbio é muito alta. E o subsídio continua existindo para aquelas coisas que você precisa, né? Para as matérias-primas, para os bens de capital que você quer importar. Então, você consegue fazer essa política industrial, né, de proteção e subsídio aos investimentos, que o Dutra tinha feito, e você faz isso só que com câmbio múltiplo. Com algumas vantagens. Eu só termino aqui com uma vantagem, certo? Quer dizer, importante, que é o fato, certo, de que, na média, né, o Vargas comprava dólar dos exportadores muito mais barato do que, na média, ele vendia para os importadores. Então, essa diferença de câmbio, né, o Vargas era mó doleiro aqui nesses troços, né, nessa diferença de taxa de câmbio, isso chegou a representar, no final do governo Vargas, 1/3 do orçamento do governo federal. Né? Então, além de tudo, dava grana. Né? Então, essa é a política cambial que ele vai fazer. E essa política cambial veio pela chamada Instrução 70 da SUMOC. Né? Então, essa é a instrução que vocês têm que, de alguma maneira, decorar e associá-la ao Vargas. Cuidado para não confundir com a 113, que vem depois. Né, que é, obviamente, 70, 113 vem depois da 70, mas que é já do governo Café Filho, que é imposta pelo Gudan, que vai ser importante
para o Juscelino, mas isso é também uma outra história. Né? Então, aqui eu tenho licenciamento de importações no Dutra, depois da crise, e câmbio múltiplo, ou instrução 70, ou o que eles chamam de mecanismos de bônus e de bonificações e leilões, né? Na próxima aula a gente explica por que bonificações e leilões, que é a instrução 70, da Sumoc no Vargas. Né? E essa sequência que vocês têm que ter na cabeça na hora de fazer a prova. Né? Isso, eu não vou me alongar mais aqui, tá certo? Quer dizer, e eu queria ver aí com vocês se vocês têm aí, então, alguma dúvida, alguma discussão. Só uma pergunta. Esse último comentário teu, sobre a arbitragem no câmbio entre preço de compra e venda, ele começou no Vargas? Não, né? Já começou lá atrás. Não, quer dizer, que ele ganha muito dinheiro com compra e venda. Não, sempre teve uma diferençazinha de compra e venda, tal, que fica na mão dos bancos, dos corretores, etc. Isso sempre teve, mas aqui a diferença é brutal. Tá certo? Quer dizer, Um terço. eu estou comprando a média de compra de dólar, porque era assim, por isso que chamava bonificações. Né? Para os exportadores, se você é exportador de café, eu vou pagar para você, por cada dólar que você me trouxer, eu vou te pagar 18,50, que é a taxa de câmbio oficial, mais 5. Então, eu vou te pagar 18 mais 5, 23. 23 e 50. Estou bom de conta aí. 23,50. Se você é um exportador de qualquer outra coisa, você ganha 18,50 mais 10. E são os bônus que a gente chama. Mais 10 porque você quer ampliar as exportações de outros produtos. Né? Então, você quer estimular as exportações de outros produtos. Então, o cara ganha 28,50. Na média, vamos dizer assim, vai dar 25 cruzeiros por dólar que você compra. Os importadores, os mais baratos, pagam 18,50. Né? Mas o cara mais caro, ele divide em 5 faixas. Né? Cinco faixas. O cara da última faixa, em certos leilões, né, vai ter leilões para isso, ele chega a pagar 100 pau o câmbio. Né, 70 pau o câmbio. A média é 40 e pouco. Né? Vamos supor que a média é 40 contra 25. Certo? Então, por dólar, ele está ganhando 15 cruzeiros. Certo? Ele está quase que dobrando a taxa de câmbio. Né? Então, nesse porte, aí é com Vargas. Certo? Você tinha diferenças anteriores, mas era na vírgula, na segunda casa, tal, na primeira. Aqui a gente está falando de uma coisa de 25 contra 45, preço de venda e preço de compra, certo? Nas médias. Né? Isso varia ao longo do tempo. Diga. Quer dizer que anteriormente era um custo de transação financeira normal. Aqui não. Aqui é política cambial mesmo. Aqui é ser doleiro no limite da palavra, certo? Ok. Obrigado. Isso foi muita grana. A experiência não é brasileira, a experiência tem outros países da América Latina que usaram. Eu acho que antes do Brasil, a Bolívia usou isso. Alguns outros países na década de 30 já usavam isso, certo? Então, você chega a ter diferenças de câmbio fixo entre o câmbio que é dado pelo governo e o câmbio de mercado. Quando o governo determina câmbio fixo, principalmente no padrão ouro, lá na época de 26 até 30, 1906, então o câmbio oficial é de tanto, mas o câmbio de mercado é diferente. Então, você pode ter essas diferenças assim. Mas essa diferença muitas vezes não fica com o governo, certo? Fica com o operador de câmbio do mercado, ou, enfim, quem consegue comprar no governo e vender no mercado, é que fica com a diferença. Né? Então, não é todo mundo que consegue. Mas, então, você pode, às vezes, ter algumas diferenças que dá uma certa grana para o governo, mas nunca nessas dimensões. Certo? Ok, obrigado. Imagina, Antônio. Mais alguma coisa? Não. Obrigado mais uma vez. Então, boa noite. Um abraço para vocês.